Prezados ouvintes, como todos sabem, quem precisa tirar ou renovar sua carteira de motorista deve realizar alguns exames clínicos. Conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, esses exames devem ser realizados em clínicas credenciadas pelo Detran. Sabemos que a simples reserva de mercado, impedindo que as pessoas utilizem o SUS nos referidos exames, por exemplo, já é por si só questionável. Mas existem outros problemas relacionados a esta questão. E o deputado Luiz Paulo, que vem se destacando na luta pela redução dos custos e da burocracia que pesa sobre os ombros dos motoristas, aprovou na última semana uma lei que faz com que essas clínicas precisem ter convênios com planos de saúde, além de aceitarem outras formas de pagamento que não só em espécie. É sobre mais essa importante iniciativa que falaremos no programa de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como vai? Bom dia, Pablo e ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Deputado, vamos começar aqui mais um programa. Antes, lembrar aos nossos ouvintes que eles podem participar, podem sugerir pautas, mandando para a gente uma mensagem do nosso WhatsApp, que o DDD é 21 e o número é 9951 45678. DDD 21 9951 45678. Deputado, essa semana que passou, o senhor teve mais uma grande vitória. Conseguiu fazer com que as clínicas credenciadas do Detran sejam obrigadas a aceitar planos de saúde para os exames que são exigidos na renovação e na emissão de carteira de motorista, não é isso? É verdade, Pablo. Semana, o nosso parlamento, derrubou o veto de uma lei de minha autoria, nesse sentido, de que é inaceitável que as clínicas responsáveis e credenciadas pelo Detran, uma reserva de mercado discutível, elas só aceitem receber o pagamento em espécie. Então, nós abrimos para que isso possa ocorrer em cartões de débito ou crédito ou Pix. E ainda, o Pablo e nossos ouvintes, os exames clínicos, para tirar ou renovar a carteira, eles não aceitam os planos de saúde. Evidentemente que isso contraria o interesse público. Mas nós sabemos que essa legislação oportuna, correta, que nós modificamos, o Detran vai resistir, como sempre. É hábito do Detran resistir e contrariar o interesse público. Por isso, vamos acompanhar a implantação dessas medidas, sempre de sentinela para reagir em função de como o Detran vai atuar. Perfeito, deputado. Agora, tem muita gente que questiona o fato, por exemplo, de não poder utilizar o SUS, né? Afinal de contas, nem todo mundo tem condições de arcar com os custos, e muita gente faz da carteira de motorista, né, é uma questão de trabalho, as pessoas utilizam seus veículos, ou às vezes tem carteira assinada em funções de motorista, então precisa da carteira de motorista, mas ter esse custo é sempre difícil. Então, e nem todo mundo também tem plano de saúde. Então, utilizar o SUS seria justo. Só que essa obrigação de que esses exames sejam feitos em clínicas credenciadas, ela decorre de uma lei federal, que é o CTB, não é isso, deputado? E por isso não pode ser modificado em nível estadual? Ô, Pablo, infelizmente, o Parlamento Fluminense, e eu pertenço ao Parlamento Fluminense, não pode legislar contrariamente às normas federais. Mas, nem por causa disso, esta norma deixa de ser absurda, na medida que só clínicas credenciadas, isto é, aquelas que pertencem
aos amigos do rei que tiver de plantão no Detran, no governo do Estado, possam prestar tal tipo de serviço. Ora, como tivesse a clínica credenciada, habilidades médicas para fazer os exames clínicos que outras clínicas, que outros médicos não as tenham, e mesmo o nosso Sistema Único de Saúde. Isto é uma reserva odiosa de mercado, isto só visa atender interesses pecuniários dos amigos, né, de quem está nos postos de comando, principalmente do Detran, e nós não estamos conformados com esse tipo de questão. Por isso, a gente tem atuado, né, sempre acompanhando essas questões do Detran, exatamente para minimizar, né, as ações desse Estado burocrático, autoritário, que muitas vezes não vê o interesse popular e somente o interesse de poucos que se apoderam, né, das instâncias decisórias, como nesse caso do Detran. Agora, deputado Luiz Paulo, o senhor já citou isso lá na primeira resposta, mas acho que vale reforçar. Em pleno século XXI, é um absurdo que muitas dessas clínicas, apesar até de ter uma portaria do Detran dizendo o contrário, mas muitas dessas clínicas até hoje insistem em exigir pagamento em espécie, pagamento em dinheiro. Então, agora, por lei, elas serão obrigadas também a aceitar outras formas de pagamento, afinal de contas, é até mais fácil para as pessoas poderem se organizar dessa forma, né? Olha, os nossos ouvintes, seguramente, devem estar admirados, como eu também fiquei quando fui renovar minha carteira de habilitação, com a exigência de você pagar o exame clínico, né, para renovar a carteira só e somente em dinheiro. Eu, por exemplo, vou à feira todo final de semana e os barraqueiros da feira, né, que se deslocam muitos quilômetros para instalar a feira na madrugada, né, eles aceitam qualquer tipo de forma de pagamento. Ele aceita pagamento em cartões, quer seja de crédito, quando a compra é um pouco maior, cartões de débito, aceita pagamento em Pix e até mesmo em dinheiro. Aí, quando você vai nas clínicas do Detran, elas só querem aceitar pagamento em dinheiro. Evidencia-se que tem alguma truta aí, tem algo inexplicável. Por que só em dinheiro? Que o dinheiro em espécie é mais fácil de ser lavado, de ter outros destinos, enfim. Então, nós estamos definitivamente acabando com isso. O Detran disse o seguinte: olha, nós vamos vetar esse artigo da lei porque está escrito. Nós estamos aqui com uma resolução. Fizeram a resolução porque viram que a pressão do parlamento, que a gente liderou, estava muito grande e ia acontecer o que aconteceu. E resolução, ela vale hoje, resolução do Detran, depois da manhã já não vale mais. E lei tem que ser revogada. Então, essa mamata, esse desrespeito ao motorista, desrespeito ao usuário do Detran, acaba a partir desse veto e da promulgação da lei que nós propusemos, que todos os meios podem ser utilizados para pagar os exames clínicos de renovação ou emissão de carteira de habilitação. Tá certo, deputado. O senhor não é nesse mandato, já vem de alguns mandatos, já vem de muitos anos, vem se destacando nessa luta contra a burocracia, contra os custos que atingem os motoristas, enfim, contra os abusos cometidos pelo Detran, e também contra a indústria das multas e dos reboques. Né? Não é uma luta fácil, né? Tem vitórias, tem derrotas, tem idas, tem vindas, mas o senhor tem conseguido alguns avanços importantes. Por que o senhor começou a enfrentar essa batalha? Por que o senhor entendeu essa importância? E o senhor pretende prosseguir nesse caminho? Pablo, uma das bandeiras do meu mandato é a defesa intransigente
do bolso do contribuinte. Olha, o nosso contribuinte, nesse caso específico do Detran, que são os motoristas, são mais de 3 milhões de contribuintes, né? Podendo, se todos estiverem com as suas carteiras vivas, os seus veículos funcionando, esse número chegar até o dobro, né? Eles são desrespeitados, espoliados pelo Detran, né? Então, a nossa defesa intransigente do bolso do contribuinte. Segunda questão é a redução da burocracia. Porque, na medida que você reduz a burocracia, você evita a propina e reduz o tempo perdido nos guichês das vidas, né? E reduzindo o tempo, principalmente do motorista prestador de serviço, isso também representa dinheiro, né? Então, essa é uma luta que nós temos que manter viva enquanto formos deputados, né? Porque esta é uma forma de defender a população, o bolso da população e a qualidade de vida da mesma. E a gente quer um Estado, o Estado tem que ser o Estado social, o Estado de servir ao público, e não o Estado opressor, o Estado que maltrata o contribuinte, o Estado que cada vez mais quer meter a mão no bolso do contribuinte. Esse Estado é que a gente se rebela e não quer. A gente quer um Estado social, um Estado prestador de serviço, serviço público de qualidade, com um servidor público muito bem qualificado e remunerado, função, né, do serviço que ele possa prestar de qualidade à população. Perfeito, deputado. O político nada mais é do que um servidor público, né? E sua função é exatamente de prestar serviço ao povo. Essa luta do seu mandato contra os abusos, em defesa do cidadão contribuinte, contra os abusos de autoridade, é uma forma de prestar esse serviço com excelência, de prestar esse serviço com qualidade. E a gente vai continuar acompanhando sempre aqui no podcast todas essas lutas e todos esses desafios que o senhor tem assumido no seu mandato. Vamos agora encerrando essa edição do podcast e encaminhando aqui para o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com a análise dos destaques positivos e negativos da semana, com o deputado Luiz Paulo. A Bola Dentro de hoje vai para a nossa emenda constitucional, que foi recentemente aprovada em 2 turnos pela Assembleia Legislativa, e eu fui autor com a deputada Marta Rocha, que modifica o parágrafo único do artigo 8º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Esse dispositivo, esse artigo 8º, diz que é dever do Estado. E o parágrafo único define os deveres do Estado, né? E entre esses deveres já existentes, nós queremos que o Estado garanta a conectividade de todos aqueles que necessitarem, né? Os alunos da rede pública, as periferias, né? E garanta a conectividade pela internet, né? No sentido de permitir, sob um aspecto muito mais amplo, o exercício da cidadania. Nos últimos 2 anos, nós sofremos muito com a pandemia. E a internet se transformou em uma ferramenta essencial para as pessoas, quer seja para o trabalho remoto, quer seja para os estudos, quer seja para empreender. E essa ferramenta não teve à disposição de todos, principalmente dos nossos jovens, que sofreram muito e foram muito prejudicados em seu processo educacional, por não terem oportunidade de se conectarem para estudarem de forma remota. Então, em função disso tudo, é que nós fizemos essa proposta para que as comunidades menos favorecidas
tenham também oportunidade de se aperfeiçoar profissionalmente e de empreender e de se libertar do jugo dos narcos e das milícias. Bola fora a censura que um incauto ministro do Tribunal Superior Eleitoral tentou impor algumas manifestações políticas que ocorreram no festival de música realizado em São Paulo, intitulado Lollapalooza. Mas essa decisão não durou muito, em função da pressão e da repercussão negativa através dos artistas, juristas e até mesmo de advogados eleitorais, de formadores de opinião e também de outros juízes, né? E até mesmo de ministros aposentados do Supremo, né? Uma manifestação muito contrária. E eu mesmo postei, naquele momento, na internet, que censura nunca mais, que era proibido proibir, né? Então, em função disso tudo, essa decisão acabou sendo revogada por ele mesmo, pelo ministro mesmo, e fica mais uma lição, né? A gente tem que estar sempre vigilante, porque se houver distração, né, sempre essas forças vão querer proibir a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, o que são princípios garantidos pela Constituição da República. Então, repetindo, censura nunca mais.